Toma na sua mão sua Bíblia aí. Levanta ela bem alto. Vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos à Tua autoridade, ao Teu domínio, Pai, nessa noite. Declaramos, ó Deus, que não tem ninguém aqui maior do que o Senhor. Declaramos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tem total liberdade no nosso meio nessa noite, para ministrar aos nossos corações. Declaramos que sim, estamos com a mente aberta, sim, estamos com o coração receptivo à semente da Tua palavra, Pai. E que essa semente, Pai, possa brotar dentro de nós, gerar frutos em nós e através de nós, ó Pai. Que eu seja tão somente um instrumento, Pai, usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, no verso 16. Diz assim o texto: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é o nosso norte. A palavra de Deus é onde eu e você devemos buscar a todo instante o direcionamento para tudo aquilo que nós vamos fazer. Se tem alguém, meu irmão, que pode direcionar todas as ações das nossas vidas, é o Senhor. E Ele fala comigo e com você através da palavra dEle. Ele fala comigo e com você através de orações. E nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor está falando. Agora, o texto aqui, ele fala, Paulo ele está falando que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha da palavra. Ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele não sente vergonha do Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho, ele é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova, é a boa mensagem. O Evangelho é a chegada do reino dos céus através de Cristo Jesus. Glória a Deus, alguém recebeu lá atrás. Os pentecostais de plantão me ajudem, tá? Pode dar glória a Deus, pode fazer o que for, irmão. Se for no Espírito, for direcionado por Deus, pode. E quando a gente fala na palavra de Deus, o Evangelho, nós estamos falando dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Na sua Bíblia, no Novo Testamento, você tem aí Mateus, Marcos, Lucas, João, são os 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos, o que eles relatam? Eles relatam a caminhada, a vida de Jesus. Quando alguém chega até mim e fala, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Por onde eu começo? Qual que é
ponto de partida para me ler a palavra de Deus? Normalmente eu gosto de orientar a pessoa a ler 1 João. Ele vai firmar no amor de Deus. Mas logo depois de 1 João, eu falo, vai ler os evangelhos, irmão. Para quê, pastor? Para você firmar em Jesus Cristo. Porque os evangelhos, eles contam a história, a vida de Cristo. Agora, existe algo no evangelho que faz com que as pessoas sintam vergonha. Existe algo que faz com que qualquer um que conheça esse conteúdo do evangelho, existe algo que faz com que um indivíduo se sinta tentado a se envergonhar diante dos outros. Existe algo na natureza do evangelho que gera vergonha, tem algo que gera essa intimidação. E por que isso? Meu irmão, porque o evangelho não é uma caixinha de promessas. Tem gente que gosta da tal da caixinha de promessa. É ou não é verdade? Vamos ler a promessa de Deus para hoje. E com certeza, na hora que você vai tirar a promessa da caixinha, lá não vai estar escrito: no mundo tereis aflições. Principalmente porque essa promessa se cumpre sozinha. Você não precisa orar por ela. Tem gente que ama a caixinha de promessa. Não, eu quero as promessas. Deitar me fazem pastos verdejantes. Olha que maravilha. Aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eita glória. Mas ninguém tira na caixinha de promessa: o Senhor é o meu pastor. Porque para você ser levado a pastos verdejantes, para você ser levado às águas tranquilas, para você ter a convicção de que no vale da sombra da morte Ele estará contigo, Ele precisa ser o seu pastor. E é aí que a coisa começa a ficar pesada. Porque, meu irmão, o evangelho ele é ofensivo. O evangelho ele não negocia. O evangelho não aceita outras posições, não aceita outras versões. Não aceita. A palavra de Deus, meu irmão, ela é inegociável. Essa hora a mente diminui. Ela é inegociável. Não tem jeitinho com a palavra de Deus. Não tem. Ou é, ou não é. Seja o seu sim, sim, o seu. O que tiver fora disso é do maligno. João 6,60, alguns discípulos chegam em Jesus e eles falam: olha, essa palavra sua aí é difícil demais, viu? Essa palavra é dura que você está ministrando. O que você está falando conosco é difícil, é duro de aguentar. Quem vai poder suportar isso? O evangelho intimida, meu irmão, o pregador, por quê? Porque ele tem que pregar para transformação de vidas. A palavra de Deus tem que transformar vidas. Se ela não traz transformação, ela não está sendo pregada. A palavra de Deus, meu irmão, ela tem que trazer uma mudança completa na sua vida. Completa.
É uma mudança total de mente, de mentalidade. E que boa notícia é essa? Que evangelho é este? Que boa notícia é essa na qual todo aquele que crê não deve se envergonhar? Esse evangelho, meu irmão, em Mateus, é o evangelho ou a boa notícia do reino de Deus. Mateus 3, no verso 2, Mateus capítulo 3, no verso 2, a palavra de Deus, ela diz, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E olha que interessante, ele não chega e fala assim, olha, está chegando o reino de Deus, olha, é chegado o reino de Deus. Não, antes dele falar que o reino está chegando, o que ele fala? Arrependei-vos. Caixinha de promessa, é chegado o reino de Deus. Arrepender não, joga fora. Estamos na graça. Estamos vivendo o tempo da graça. Mateus capítulo 5, no verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus 10, 7. E indo pregar dizendo, é chegado o reino de Deus. Em Mateus, a ênfase do evangelho é que o reino de Deus chegou, é que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está acessível. Meu irmão, você como salvo em Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia. Tem um povo que está em dúvida aí. Faz o seguinte aí, ó. Dá uma olhada para o irmão e pergunta para ele, você já entregou a vida dele para Jesus? Porque eu estou achando que tem um povo sem dúvida. Quando você lê o Evangelho de Mateus, a palavra de Deus ela enche o teu coração, porque você começa a entender, você aprende, você compreende que o reino de Deus está próximo, e não só está próximo, ele está ao meu alcance. Você começa a entender isso. Ele está acessível. Em Marcos, o Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia de Cristo Jesus, a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus. Em Lucas, o Evangelho, além de ser o Evangelho do reino de Cristo e de Deus, também é o Evangelho da paz. Na visão de Lucas, Jesus, ele é o Messias prometido. Está lá em Lucas, capítulo 1, do 31 ao 35. Na visão de Lucas, Jesus, ele é o Filho de Deus. Lucas 9, 35. Jesus é o servo por intermédio do qual Deus se manifestou aos homens. Lucas 4, 16 ao 18. Nos escritos de Lucas, o Evangelho também é o Evangelho da promessa. Nos escritos de Lucas, o Evangelho também é o Evangelho da graça de Deus. Quem está entendendo? Em João não é utilizado o termo Evangelho, porque ele não nos diz que o Evangelho é sobre algo ou sobre alguém. Mas João nos diz que Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a própria boa notícia encarnada, Jesus é a palavra, é a mensagem, que Jesus é o Evangelho que se fez carne. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. A palavra está dizendo que o Verbo
Ele entra numa dimensão do tempo e espaço, se materializa, se faz carne e muda a história da humanidade. O Filho de Deus que existia desde a eternidade. E é claro que toda a Bíblia, ela fala da boa notícia, ela fala da boa nova, toda a Bíblia fala do Evangelho da paz, do Evangelho da graça de Deus. Mas, afinal de contas, qual que é o teor do Evangelho? Qual é o conteúdo desse Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Que apesar de ser vergonhosa para alguns, apesar de ser dura para muitos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abre comigo em Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses capítulo 2, no verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você consegue perceber qual é essa mensagem do Evangelho? Você consegue perceber? A mensagem, meu irmão, é essa. E nós precisamos entender e reconhecer isso, meu irmão. Nós precisamos entender essa mensagem. E a mensagem é essa: nós estávamos mortos, nós éramos rebeldes, éramos inimigos de Deus, nós andávamos em densas trevas, éramos um grande vazio, éramos um poço de mentira, éramos um poço de maldade, um poço de ódio, rancor, inveja, egoísmo, egocentrismo. Apesar de acharmos que éramos pessoas justas, nós não tínhamos ideia do que era justiça. Apesar de nos acharmos pessoas tão boas, nós éramos desprezíveis. Nós tínhamos tudo para merecer o juízo eterno. Nós tínhamos tudo para merecer o castigo eterno. Tudo. O texto fala que havia uma cédula contra nós, uma cédula de dívida contra mim e contra você. Havia uma condenação. O preço precisava ser pago. Eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou trazer esse exemplo de novo. Na época de Jesus, se alguém fosse preso, colocado numa cela, do lado da cela haveria uma placa com o nome da pessoa, o crime que ela cometeu e o tempo de pena, 2 anos, por exemplo. Se você voltasse naquele lugar lá 2 anos depois, aquela pessoa não estaria mais presa, e naquela placa estaria escrito Tetelestai.
Acho que uma barata lá na avenida entendeu. A expressão tetelestai significa totalmente pago. Havia uma condenação contra mim e contra você, meu irmão. Se Deus quisesse cumprir esta condenação, Ele não estaria sendo mau, Ele não estaria sendo injusto, Ele estaria sendo justo. Mas algo aconteceu, irmão. Algo maravilhoso aconteceu, algo inexplicável, algo inimaginável aconteceu. Algo que a mente humana ela não consegue compreender na sua totalidade. Algo aconteceu, porque apesar de tudo, apesar de toda a nossa imundície, apesar de todos os nossos pecados, apesar de nós sermos merecedores do juízo eterno, Deus interviu em nosso favor. Ele interviu, Ele operou em nosso favor. Deus fez aquilo que eu e você não merecíamos. Deus fez aquilo que por nós mesmos nós não merecíamos. Deus, Ele nos deu o caminho, Ele nos deu a esperança, Ele nos deu Jesus. A cédula de pecado, a dívida a qual nós tínhamos, Jesus pega ela, o texto fala, Jesus pega ela é cravada na cruz do Calvário, e o preço é pago de uma vez por todas. Mas você precisa entender, irmão, que Deus não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter interferido. Ele não precisava ter feito nada. Porque todos nós já estávamos julgados e afundados em nossos pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz uma breve reflexão aí. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra de onde Ele te tirou, meu querido? Lembra de onde Ele te arrancou? Meu querido, naquela época de onde Deus te alcançou, você já estava julgado. Você já estava afundado. Já não tinha mais jeito. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que acontece? Jesus ele não veio para julgar. Meu irmão, Jesus não veio apontar o dedo para mim e para você e falar pecador. Jesus não veio apontar o dedo para mim e para você e falar com o que você estava fazendo de errado, que você ia para o inferno. Ele não veio para apontar o dedo na tua cara, para falar assim, você merece estar no lugar que você está. Ele não veio fazer isso. Ele veio te salvar. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque julgar, meu irmão, o mundo já estava julgado. O mundo já estava julgado. E se Jesus não veio julgar o mundo, quem é você para julgar o seu irmão? Nós já estávamos condenados, e se Jesus não veio nos condenar, quem é você para condenar o seu irmão? Algo que você precisa entender, meu querido, é que Deus não deixaria de ser Deus se Ele não interferisse em nosso favor. Se Deus ele não fizesse nada, se Ele não interferisse em nosso favor, Ele continuaria sendo justo, continuaria sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e para sempre será. Deus continuaria sendo o mesmo se nós morrêssemos em nossos delitos e pecados. E é a partir daqui que a gente passa a entender por que a notícia é boa. É a partir daqui que a gente começa a entender o porquê que
O Evangelho são as boas novas, a notícia é boa. Por quê? Porque a partir da nossa condição de pecadores, da nossa condição de perdidos, em nossos delitos e pecados, é que nós entendemos o Evangelho, que o Evangelho é uma boa notícia. E meu irmão, você sabe qual é a boa notícia? É simples, Deus não optou por juízo, Deus não optou por justiça, Deus escolheu misericórdia, Deus escolheu graça, Deus escolheu amor. Ele escolheu. Deus não escolheu ser juiz, Ele escolheu ser pai. Escolheu ser pai. Deus não escolheu a condenação, Ele escolheu o perdão. Então Deus se fez homem, viveu no meio dos homens, viveu a vida dos homens, comeu a comida dos homens, se submeteu a todas as limitações e necessidades. E este homem então passou a dizer que era Deus, e este homem começou a pregar que Ele era o caminho, a verdade, a vida, e ele começa a pregar que somente nele havia a resposta para toda a escuridão do homem. E esse homem foi morto. Ele foi morto. Foi morto porque era Deus. Foi morto para que pudéssemos receber uma justiça que não merecíamos. Foi morto para que ninguém acusasse a Deus por não cumprir a justiça. Foi morto para cumprir esta justiça em nosso lugar. A dívida precisava ser paga. Alguém tinha que morrer pelos nossos pecados. Jesus, Ele fala, você precisa guardar isso no teu coração. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tira a minha vida, eu dou. E Ele deu a sua vida por amor. E esse homem ressuscitou, oh, aleluia. Esse homem subiu aos céus para reinar em glória e em justiça. E esse homem nos chama para o arrependimento e para a fé. Nos chamou para uma nova vida, nos chamou para sermos novas criaturas. Esse homem nos chamou para vivermos crendo e confiando na sua pessoa. E por que, meu irmão, que você caminha sem confiar naquilo que Jesus disse a seu respeito? Por que você caminha em descrença? Por que você caminha como se Jesus nunca tivesse ido para a cruz? Por quê? Ele pagou um preço por mim e por você, querido. E Ele pagou esse preço para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E o que você está fazendo com a abundância de vida que Ele deu para você? Como que você está vivendo essa abundância de vida? Meu irmão, nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas algo precisava acontecer dentro de nós, quando a gente descobre que Deus nos queria. Quando a gente descobre que Deus nos quer, que Deus nos ama, meu irmão, isso tem que mudar a gente. Isso tem que fazer algo dentro de nós, tem que haver uma mudança dentro de nós, tem que mudar dentro do nosso coração, tem que brotar algo dentro do nosso coração. Estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, e a gente descobre, peraí, existe alguém que morreu em meu lugar,
existe alguém que morreu em favor de mim, para que eu não fosse condenado, para que eu não fosse morto, Ele morreu em meu lugar. Isso precisa gerar dentro de você, meu querido, um amor. Isso precisa gerar dentro de você amor, um desejo por Deus. Isso tem que começar a crescer dentro de você. Esse desejo, meu querido, ele tem que começar a te consumir. Um desejo por Deus. Quando você percebe que você estava afastado de Deus, separado, e que você era inimigo de Deus, o seu coração precisa se encher e ser convencido dos seus pecados, da sua maldade, e Deus precisa inundar você. Uma pergunta precisa começar a ecoar dentro de você: e agora? Eu sou pecador, o que eu faço? E agora? O que eu faço? Quando você lê o Evangelho, quando você lê a vida de Jesus, quando você lê a palavra de Deus e você vê o que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você descobre isso, quando você vê a vida de Jesus, era como se, quando ele declara na cruz, está consumado, tetelestai, era como se ele dissesse para mim e para você assim: há esperança para você, há esperança para todo aquele que crê, há esperança para todo aquele que ouve as minhas palavras. Pastor, mas minha vida, o que eu fiz até hoje, eu acho que eu estou tão afundado no pecado, eu estou tão afundado, eu estou tão na lama, que eu acho que eu não consigo sair mais. A minha vida, eu estou levando uma vida tão terrível, que eu não vou conseguir sair disso mais. Eu entendo que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu estou tão enfiado dentro disso, eu estou tão perdido dentro desse lamaçal, que é impossível eu sair dele. Eu me sinto tão distante de Deus por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Com seus olhos fechados, perceba como se fosse o próprio Jesus, perceba como se fosse Deus falando com você agora, o próprio Deus falando com você. Você que acha que não tem mais jeito, que é impossível, que você não vai conseguir, que você está tão perdido no lamaçal, Deus fala com você nessa noite: não existe distância que eu não possa alcançar, não existe pecado sujo demais que eu não possa lavar, não existe escuridão densa demais que eu não possa desfazer, não existe alguém pecador demais ao qual eu não possa amar. Entenda isso. O grito dele na cruz de está consumado, é ele dizendo: não tem pessoa distante demais de mim, ao qual eu não alcance ela, não tem alguém perdido demais, ao qual eu não encontre, não tem alguém afundado, sujo demais, ao qual o meu sangue derramado na cruz não possa lavar. Não há ninguém que Jesus não possa alcançar, meu querido. Ele alcança a tua vida hoje. Quando nós ouvimos isso, quando nós entendemos isso, nós percebemos o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho de Deus, o poder da salvação.
que precisa alcançar a sua casa, alcançar a sua vida. A certeza de que você não está sozinho, mas existe um Deus que intercede em teu favor, existe um Deus que morreu por você. Agora, se o Evangelho é o poder de Deus, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu preciso te fazer uma pergunta. E meu irmão, em amor eu faço essa pergunta. Em amor. Você que vem aos cultos, você que vem à igreja, você que participa dos GCs, você que tem congregado, a pergunta é: você tem percebido esse poder de Deus agindo na sua vida? Você que vem culto após culto, você se percebe como alguém que é uma nova criatura. Você se percebe como alguém que algo aconteceu na sua vida, ao ponto de fazer você perceber que hoje você é uma outra pessoa. Depois de ouvir, de ler o Evangelho, você se apaixonou por Deus. Depois de ouvir o Evangelho, você passou a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Depois de ouvir o Evangelho, o que antes te atraía, hoje te causa nojo. Aquilo que te prendia, hoje não te prende mais. Você hoje, meu irmão, consegue, sinceramente, irmão, seja sincero com você e com Deus, você consegue perceber em você alguma evidência de que você é uma nova criatura? Se a sua resposta é não, ou você ainda não foi alcançado pelo Evangelho, ou você ainda não deu ouvidos ao Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. O Evangelho é o poder, entenda, meu irmão, o Evangelho é um poder estrondoso de Deus. Quando esse poder estrondoso de Deus alcança alguém, esse alguém não é mais o mesmo. Ele não é mais a mesma pessoa. Alguém que tem um encontro com o poder de Deus não permanece mais o mesmo. É impossível você ter um encontro com o poder de Deus e permanecer do mesmo jeito. Quando alguém tem um encontro com o poder de Deus, esse alguém é poderosamente transformado em nova criatura, completamente transformado. Completamente, irmão. Quando alguém se diz uma nova criatura, não pode dizer isso como uma simples declaração. Ah, eu sou nova criatura, isso é cantando a musiquinha, como se a música fizesse você uma nova criatura. Não é isso, não é uma simples declaração da boca para fora. Isso tem que ser algo, meu irmão, perceptível na sua vida. Pastor, como assim?
É simples, traía e não trai mais. Roubava e não rouba mais. Era mentiroso e não mente mais. Não tinha amor pela palavra e hoje é completamente apaixonado por ela. O Evangelho, meu irmão, é o poder de Deus. E o poder de Deus, meu querido, deixa eu te falar uma coisa: não é um poderzinho. Não confunda Deus com outros deuses. O poder de Deus, ele é estrondoso, ele é abalador, ele é transformador. Não confunda Deus com outros deuses, porque o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que, se você falar com Ele hoje, Ele te responde. Não limite o poder de Deus. Não limite a Deus. Não limite a Ele. Se você ainda não se percebe como uma nova criatura, ou você ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho, ou você ainda não deu ouvidos ao Evangelho. Porque o Evangelho de Deus, ele é poderoso. O Evangelho de Cristo Jesus é poderoso. Ele é poderoso. Outros evangelhos não têm poder. Não transforme homens depravados em homens santos. É o Evangelho de Deus que é poderoso. É a palavra de Deus que tem poder. Você pode estar até pensando, mas eu aceitei Jesus. Como se Jesus precisasse ser aceito por alguém. Já levantei minha mão uma vez, quando o pastor fez o apelo. Eu fui lá. Mas se você permanece nas mesmas práticas, não houve transformação. Se não houve transformação, você não deu ouvidos ao Evangelho. Não foi verdadeiramente alcançado pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho tem que mudar a sua vida. Ele tem que mudar a sua vida. Tem que mudar por completo. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós veremos que todos os que foram alcançados por Jesus, foram alcançados porque Jesus foi até onde eles estavam. Os discípulos, a mulher do fluxo de sangue, o endemoniado gadareno, Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa sair por aí procurando Jesus. Ele te encontra. Você não precisa sair por aí desesperado procurando. Ele encontra você. Mesmo que você esteja na estrada de Damasco, indo prender ou matar alguém, Ele te encontra. Você não precisa sair procurando Jesus. Ele te encontra, mesmo que você esteja no quarto de motel traindo a sua esposa. Ele vai atrás de você. Agora você precisa dar ouvidos ao Evangelho. Ele precisa te alcançar. Essa palavra ela tem que impactar o teu coração e mudar a sua história. A vida de Jesus, quando você lê ela tem que transformar a sua vida. Tem que transformar a sua vida. Você não pode ser mais a mesma pessoa depois de conhecer a Jesus. Você não pode levar a mesma vida depois de conhecer a Jesus.
Pastor, mas vai mudar a minha vida, vai acabar com os meus problemas, eu vou acabar. Não, não vão acabar os seus problemas, meu querido. É capaz até de aumentar. Capaz de aumentar. Então qual que é o benefício? Querido. Oh, querido. Aonde está o teu coração? Deixa Ele alcançar o teu coração. Deixa Ele te mostrar que os caminhos dele são maiores que os seus. Que os pensamentos dele são maiores que os seus. Deixa Ele te mostrar que a vida que você está levando, do jeito que você quer, está errado, mas que Ele tem novidade de vida para você. Deixa Ele te mostrar. Pastor, mas isso vai doer. Vai. Vai doer, filho. Quando Jesus transforma a nossa vida, dói, irmão. A gente chora. Mas o choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. E essa alegria, quando a gente é transformado por Deus, essa alegria, irmão, ela inunda o teu coração. Você estando com comida na mesa ou não. Você trabalhando ou não. Você tendo uma Ferrari ou um Fusquinha. Porque daí você entende que não são mais as coisas, mas é Ele. É Ele. Quando esse poder do Evangelho te alcança e transforma a tua vida, meu irmão, você para de pedir bênção e torna um abençoador. Quando essa palavra te transforma e te alcança, você para de correr atrás das bênçãos, elas correm atrás de você. Deixa esse Evangelho transformar a sua vida. Deixa essa palavra te alcançar, irmão. Tem pessoas aqui que Deus manda eu dizer algo para você. Eu te amo. Você precisa ser alcançado por esse amor. Com seus olhos fechados. Eu preciso orar por você ainda hoje. Por você que, sim, está na caminhada de fé. Sim, um dia você levantou a sua mão e falou assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mas não houve transformação na sua vida. Você não vê em você uma evidência de nova criatura. Nós precisamos orar por você, para que esse amor de Deus possa inundar o teu coração, e que a partir de hoje você possa ser transformado pelo Evangelho. Todos com os olhos fechados. Eu queria pedir que os pastores se levantassem e ficassem de lado. Todos com os olhos fechados. Nós não estamos aqui para constranger ninguém. Nós estamos aqui para orar e abençoar a sua vida e te ajudar na caminhada de fé.
Irmão, se você está nessa condição que eu falei, você está na caminhada, mas você não consegue perceber as evidências da nova criatura na sua vida. Não houve transformação. Irmão, eu não posso ir até você, ou nenhum pastor pode ir até você e te forçar a nada. Mas eu quero te pedir, tem que ser um ato seu, meu querido. Você só levanta uma de suas mãos. Um pastor vai chegar até você e vai orar com você aí no seu lugar. Mas só levanta uma de suas mãos. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção. Levanta, nós queremos orar por você e te ajudar. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus.